O nosso próximo convidado está-me ligado à vida, faz parte do meu DNA. Eu é que o vou levar. Espera aí, isto faz parte do meu DNA aqui. Porque o arranque da minha carreira é trabalhar para coisas dele, mesmo sem ele saber, como o querido Pedro Osório, e há uma música dele fantástica que eu nunca mais me esqueci e que às vezes canto. Venceslau da Silva, construtor de fossas, foi para o Brasil construir carroças. Carroças galeras para levar fascistas onde houver mais feras e contrabandistas. Infelizmente esta letra continua atual. Ele é que não, ele é que está cada vez melhor. É um nome ilustre da literatura infantil-juvenil e não só. Uma salva de palmas incontinente para o José Jorge Letria. Estás bom, meu amigo. Muito obrigado. Mal sabíamos nós. Mal sonhávamos nós, hein, Jorge? Exatamente. Passado tantos anos. Tão longe e tão perto. Tanta da tua poesia. Tanta da tua poesia para cantigas tivesse tão atual. Porque não há democracia que corte a pusilanimidade ao ser humano. Estão sempre ali uns a tentar estragar a vida aos outros. É uma coisa impressionante. Onde está a palavra, está muito mais do que a palavra, não é? As ideias e aquilo que nós somos para além do tempo. É uma questão de esperar. É verdade. E o nosso querido Jorge Letria, que na altura, ouvido hoje, percebe-se que canta muito melhor do que aquilo que achava que tu cantavas na altura. Verdade. Havia aquela coisa dos cantautores. Como dizem poesia, na verdade eles aquilo não é bem cantar, é rigorosamente mentira. Hoje em dia, passados esses anos todos, ouvindo a maior parte de todos vocês, tu, o José, o nosso amigo da Pedra Filosofal, o nosso... Como é que se chama o nosso amigo deles? Não sabem que o sonho... Sim, o Manuel Freire. Enfim, todos os teus companheiros dessa altura são belíssimos cantores. Sim, muito boas vozes. Só que as músicas eram tão fortes que, no fundo, a mensagem e a poesia acabava por diluir. Sabes que a tecnologia da comunicação era muito má, não é? Chegava-se a sítios onde não havia microfones, não havia colunas, não havia nada. E, portanto, o instrumento poderoso era a voz. Tinha que ser. Se não havia voz, não havia mais nada, não é? E, portanto, faziam-se milagres em salas com 400, 500 pessoas, se a voz não chegava lá atrás. Não havia canção, não havia nada. Portanto, mas as vozes, de uma forma geral, eram potentes, eram vozes cheias, fortes. E é engraçado que a tua trajetória com as palavras transformou-te, obviamente, num premiadíssimo autor de uma quantidade de obras importantíssimas, mas é tão giro, de repente, ver-te desembocar em coisas aparentemente tão singelas como a literatura infantil. Que singela não tem nada quando é bem feito. Às vezes até pode ser mais difícil, não é? Sim, é um caminho que eu iniciei em 1979, já depois de Vidas Canções e de outras escritas, mas que tem realmente uma vantagem grande de nos permitir chegar a camadas de público que vão ser os leitores dos 5, 10, 15 anos seguintes, não é? E que naturalmente nós, quando entramos por este caminho, não sabemos o que é que ele vai ser, que portas vai abrir. Mas é um desafio muito grande. Esta coleção Espreita é uma coleção de grande sucesso da Porta Editora, que tem feito, sobretudo, importação e traduções de autores estrangeiros. O teu é o primeiro caso de autor nacional a serviço da coleção Espreita. Porque há livros sobre a ciência, sobre alguns até estão o espaço, estão no plano de leitura. Exatamente. Eu, se fosse criança, passava-me se recebesse um livro destes, por várias razões. Porque eu adorava aqueles calendários que abriam portinhas. Que é uma coisa muito alemã. Sim. Na escola lógica alemã começa... É um livro muito ardiloso, não é? E este livro é uma coisa tridimensional. Ele é dedicado à história de Portugal, mas tem estas pequenas contraptions que se vão abrindo e, portanto, eu não imagino nada mais divertido E é mesmo lá de trás, olha, nasce um país, não é? E obriga os jovens leitores a fazerem as pazes com o meio livro, que eu acho que nenhum computador, nenhum tablet vai destruir. O livro hoje tem que ser um objeto lúdico, não é? A criança tem que lidar com o livro como quem lida com a surpresa, não é? Não sabe o que vem na página seguinte, o que é que está escondido atrás das abas. E, portanto, desse ponto de vista, é uma aventura descoberta, não é? E, neste caso, tendo como eixo central a história de Portugal, não é?
que é bom para... Percorrem séculos, claro. Não, e aprendem de uma maneira fácil para eles, Sim, que não seja não compulsiva, não chata, não é? É fundamental. E como é que é feita a escolha daquilo que tu achas que é importante na história de Portugal? A responsabilidade é só tua? A responsabilidade é basicamente minha, portanto eu seleciono os factos, as épocas, etc. Naturalmente que há um acompanhamento pedagógico feito pela editora. A Porta Editora tem uma larga experiência neste domínio. E, portanto, digamos que é a convergência entre aquilo que é a minha escolha e aquilo que é, do ponto de vista pedagógico, o interesse da editora. Mas foi um bom entendimento. Nós entendemos muito bem. A fazer este livro é um livro muito trabalhoso. Muito trabalhoso. Muito trabalhoso até do ponto de vista da concepção plástica. É um livro muito trabalhoso. Mas gostei desta experiência. É engraçado porque tu és uma personagem, felizmente nós temos algumas, que, sendo um homem de muitas convicções, e um homem francamente de esquerda, tens uma facilidade enorme no diálogo. Eu só espero que agora o Tsiritsa tenha essa felicidade. Sim. Parece que estão a ter. Que é, através do bom senso e do diálogo, poder arranjar plataformas de acordo comum, para puxando a brasa à sua sardinha sem criar rupturas. Que é um bocado o que conseguiste também fazer na Sociedade Portuguesa de Autores, onde és presidente já há quantos anos? Sou presidente, fui eleito em final de 2010 e fui reeleito agora para mais 4 anos. Portanto, já levo alguns anos mais os que tinha presidente do Conselho de Administração, portanto... É muito que se liga. Muito, é muito trabalhoso. Sobretudo hoje em dia, isto parece não ser importante, mas é importantíssimo. Hoje em dia há muitas pessoas, muitos intelectuais e muitas pessoas ligadas à vida artística que ainda vivem graças à Sociedade Portuguesa de Autores, porque vocês ainda têm essa capacidade de ir distribuindo pequenos balões de oxigênio por quem foi apanhado na voragem dos novos tempos. E como sabes, havendo também uma política de solidariedade e de apoio. Nós temos subsídios de emergência, etc. Quando as pessoas estão realmente numa situação de maior aperto, de maior aflição, sabem que aquela casa é também uma casa que é uma estrutura essencial, solidária, mutualista, etc. E isso funciona. E tem-nos permitido, por exemplo, em situações em que as pessoas estão a viver grandes aflições, não é? Conseguem ser operadas, internadas e tratar coisas de emergência graças a esta estrutura. É muito importante. Basta dizer que nós temos um subsídio estatutário, que é uma espécie de complemento de reforma, e neste momento 420 pessoas vivem basicamente deste suplemento mensal, não é? Que vai dos 200 e tal euros aos 800 e tal euros, o que num período de grande contenção e de grande magreza de recursos é o que permite a muitas pessoas aguentarem o barco a navegar. Portanto, as contas têm de ser feitas ao milímetro. Sim, com muito rigor, e eu acho que estes últimos anos, estes últimos 4 anos, foram um tempo de grande contenção, rigor, transparência, mas sobretudo uma coisa que tu disseste há bocado que é fundamental, que é o diálogo. A capacidade de comunicarmos com um universo de quase 900 cooperadores, mais os 25 mil autores que temos. Todos com cores diferentes, todos com ideias diferentes. Conheces bem este mundo das artes e da cultura. É um labirinto de gostos, interesses, caminhos, carreiras, não é? Mas tem havido uma excelente política de comunicação que passa também pela presença nas televisões privadas, na televisão pública, uma presença no TSF, etc. Nós conseguimos fazer com que o nosso trabalho seja também uma política de comunicação para as pessoas perceberem quem somos, o que é que queremos, as dificuldades com que lutamos, a luta que fazemos para que haja uma legislação mais atualizada que nos apoie, porque sem isso, como sabes, não se chega lá claro. Nenhum. É um trabalho diário, é um trabalho duro, é um trabalho difícil. Mas é compensador? Eu acho que é compensador. Para mim, são muitos anos deste trabalho. Eu gosto, sinceramente, daquilo que faço e acredito que há hoje um grau de comunicação elevado que leva a um número cada vez maior de pessoas a perceberem o que somos e o que fazemos. No outro dia tivemos uma tarde deliciosa. Inesquecível. Foi a Sociedade Portuguesa de Autores. Resolveu-se lembrar que eu tinha obsoletos 40 anos de carreira. Sim, lembro perfeitamente. Mas o que é verdade é que foi maravilhoso. O Herman maravilhoso. recebeu a medalha de honra da SPA numa tarde magnífica, uma tarde de amigos e de amigos, em que reencontramos muita gente. Mas, sobretudo, dissemos uma coisa fundamental, que o Herman tem realmente um lugar único e vai continuar a ter. Um lugar que é inimitável, que é só dele. E nós só esperamos que a televisão, designadamente o serviço público, lhe dê o espaço que ele merece para comunicar ao nível a que ele nos habituou ao longo dos 40 anos com um talento único, que abriu caminho e formou gerações. Muito obrigado. E agora? Vou aproveitar a tua generosidade para fazer a ponte
para a nossa próxima convidada, que não está presente, mas que estaria hoje presente, estaria de certeza presente na linda festa que me fizeram, porque ela era uma das minhas maiores amigas e também fizemos tanta coisa juntos. E foi porventura das autoras mais profícuas que eu conheci. Ela escrevia poesias, de repente a gente encomendava-lhe uma coisa às 5h10, às 5h18 já estava escrita a coisa. Eu nunca vi ninguém assim. Um caso único. Ótima romancista. Eu acho que ela morreu com o desgosto de não reconhecerem nela a romancista que ela achava que ela era. Estou a falar, obviamente, da Rosa Lobato Faria, como já foi anunciado, mas não sei se tiveste essa percepção. Como era a senhora ultraleve das novelas e das cantigas... Ela era uma mulher de grande talento. Também era grande amigo. Uma grande alegria de viver. Eu trabalhei com ela, curiosamente, não tanto nas canções ou nas novelas. Eu tive uma experiência muito interessante com ela, numa editora, que era a Oficina do Livro na altura. Nós fizemos 3 livros, que foi uma aventura a 7 vozes, em que, enfim, alguns já desapareceram. Ela foi um dos que desapareceram. O João Aguiar foi outro. Mas em que conseguimos construir livros de uma grande complexidade e de uma grande convergência de vontades e de criatividade. E ela foi realmente um exemplo daquilo que tu disseste. Ela era uma mulher de uma enorme criatividade, uma força de viver e de criar única. E como tu dizes, ela foi em grande parte traída pela obra que construiu, que é uma obra de uma grande diversidade, muito marcada por pontos e por aspectos que nem sempre a crítica ou as pessoas que têm uma opinião mais sustentada sobre estas coisas levam muito a sério. Ela começou relativamente tarde, como sabes, na ficção narrativa, mas teve a noção, quando já estava nos anos finais da sua vida, de que estava a construir uma obra que queria ficar. Exatamente porque ela tinha uma capacidade de construção de obra fantástica. Eu escrevi para esses livros vários capítulos com ela e com os outros, e ela realmente tinha uma capacidade única de acrescentar, de inventar, de desconstruir. E era uma moderna, ela era muito moderna. Muito moderna. Era muito à frente. Sim, apesar de ser de uma proveniência supostamente burguesa e convencional e tudo isso. Eu lembro-me um dia numa tertúlia de tias / criadoras, ela defender até à comoção, inclusivamente chorando e revoltando-se, a beleza que era o memorial do convento do Saramago. Quando por razões políticas toda a gente estava contra. E a escrita do Saramago teve esse dom. Há uma história giríssima. O Mário Soares recusou-se a lê-lo porque eles eram inimigos figadais, não quis saber de nada dele, até que um dia o obrigaram a ler mesmo, por acaso, o memorial do convento. E ele foi obrigado, ele claudicou, escreveu uma carta a dizer: continuo a não gostar de si, mas você é absolutamente extraordinário. E depois o Saramago então cedeu e terá respondido também: continuo também a não gostar de si, mas acho que você foi muito gentil e fico muito contente com a sua opinião. Mas a ficção de ambos era diferente. Bastante diferente. Mas é engraçado vê-la comovida às lágrimas com o memorial do convento e a defender com tinha afinadíssimo sentido de humor. Era uma mulher que tinha um humor implacável. Era ao mesmo tempo uma mulher muito atenta, tinha uma capacidade de abarcar muito do que acontecia à sua volta, e era uma mulher que tinha uma incapacidade de dizer não quando sabia que o que lhe propunham que fizesse estava ao seu alcance. Sim. E realmente, e tu és das melhores testemunhas disso, ela fez coisas com uma energia, uma pujança, uma dádiva absolutamente extraordinária, que faz dela uma pessoa única. Eu acho que, se compararmos o percurso como ficcionista, como autora de textos de canções, de tanta coisa que ela fez, dificilmente encontramos alguém que se aproxime sequer dela.